Olá, seja bem-vindo ao canal Sobre Negócios. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Kodak, uma marca que revolucionou a maneira como registramos nossos momentos, mas acabou perdendo espaço para as câmeras digitais e o avanço da tecnologia. Descubra a incrível história de ascensão e declínio da Kodak e como ela impactou nossas vidas para sempre. Kodak era originalmente chamado Eastman Kodak Company. Foi fundada em 1888 por George Eastman, em Rochester, Nova York. A empresa nasceu com uma missão revolucionária: tornar a fotografia acessível para o público em geral. Antes da Kodak, tirar fotos era uma tarefa complexa e cara, que exigia conhecimento especializado e equipamentos sofisticados. George Eastman, um entusiasta da fotografia, queria simplificar o processo em 1880. Ele inventou uma maneira de produzir placas secas de gelatina que eram mais fáceis de usar e transportar que as placas de vidro, predominantes na época. Com o sucesso dessa invenção, ele fundou a Eastman Dry Plate Company em 1888. Eastman deu um grande passo ao criar a câmera Kodak, que foi vendida com o slogan inovador: "Você aperta o botão, nós fazemos o resto". A câmera vinha pré-carregada com filme e, após as fotos serem tiradas, o cliente enviava o aparelho para a Kodak, que revelava as fotos, recarregava o filme e devolvia a câmera pronta para ser usada novamente. A introdução do filme em rolo foi um marco para a fotografia, pois possibilitou a criação de câmeras menores, mais baratas e fáceis de usar. Este sistema tornou a Kodak uma das empresas mais inovadoras do mundo e ajudou a popularizar a fotografia. Na virada do século, a Kodak já dominava o mercado e seu nome se tornava sinônimo de fotografia em várias partes do mundo. Durante o século XX, a Kodak continuou a se expandir, desenvolvendo filmes coloridos, câmeras cinematográficas e projetores, além de aprimorar seus processos de revelação. No entanto, a empresa começou a enfrentar desafios no final do século XX, com a ascensão da fotografia digital. Apesar de ter sido uma das pioneiras na fotografia digital, a Kodak não conseguiu se adaptar rapidamente, o que acabou contribuindo para o seu declínio. A Kodak passou por várias transformações, mas sua fundação permanece como um marco importante na história da fotografia, simbolizando a transição da fotografia como um hobby elitista para uma prática acessível e amplamente difundida. A Kodak é um exemplo clássico de uma empresa que dominou seu mercado durante décadas, mas que enfrentou desafios consideráveis ao não se adaptar rapidamente às mudanças tecnológicas. Vamos detalhar cada um dos tópicos relacionados ao modelo de negócios, inovações e estratégias, momento de mercado, marketing e brand da Kodak. O modelo de negócio da Kodak, desde sua fundação, focava em simplificar a fotografia para o consumidor final. Inicialmente, a empresa vendia câmeras acessíveis e oferecia serviço de revelação e impressão de fotos. Esse modelo se sustentava na venda contínua de filmes e na oferta de serviços de processamento, criando um ciclo de consumo contínuo. A empresa adotou uma abordagem conhecida como Razor and Blades. Vendia câmeras, os Razors, a preços relativamente baixos, mas obtinha a maior parte de seus lucros com a venda de filmes, papéis fotográficos e serviços de revelação, as Blades. Esse modelo permitiu que a Kodak dominasse o mercado e gerasse receitas constantes. A Kodak foi pioneira em várias inovações na indústria fotográfica. A introdução do filme em rolo em 1888 revolucionou a fotografia, tornando-a mais prática e acessível. Isso permitiu a criação de câmeras portáteis e baratas, popularizando o ato de fotografar. Nos anos 1930, a Kodak lançou o filme Kodachrome, que trouxe cores vibrantes e precisas para as fotografias. Esse filme se tornou popular entre os fotógrafos profissionais e amadores e ajudou a Kodak a consolidar sua liderança no mercado. Durante as décadas 1970 e 80, a Kodak experimentou com câmeras instantâneas para concorrer com a Polaroid, embora acabasse perdendo uma batalha legal contra a empresa. Em 1975, a Kodak desenvolveu a primeira câmera digital, mas a empresa optou por não investir pesadamente na tecnologia para proteger seu lucrativo negócio de filmes. Esse atraso estratégico foi um dos fatores que contribuíram para o seu declínio. Apesar do seu pioneirismo em fotografia digital, a Kodak falhou em capitalizar suas próprias invenções, apostando demais no mercado de filmes, enquanto a fotografia digital avançava rapidamente. Na virada do século, a empresa finalmente investiu em câmeras digitais, mas já era tarde demais para recuperar sua posição dominante.
Durante o século XX, a Kodak tinha uma posição quase monopolista no mercado de filmes fotográficos e papel para revelação. Em seu auge, a empresa detinha cerca de 90% do mercado de filmes dos Estados Unidos e era símbolo de inovação e qualidade. No entanto, o cenário começou a mudar drasticamente nos anos 1990, com o avanço da fotografia digital. Empresas como a Sony, Canon e Nikon investiram fortemente em câmeras digitais e capturaram rapidamente a preferência dos consumidores. A Kodak inicialmente tratou a fotografia digital como uma moda passageira e quando finalmente decidiu investir nesse mercado, já estava em desvantagem competitiva. Em 2012, a Kodak entrou com um pedido de recuperação judicial, pois não conseguiu se adaptar ao novo cenário digital. Desde então, a empresa passou por uma reestruturação, focando em impressão digital, embalagens e produtos químicos industriais. A Kodak era conhecida por seu marketing eficaz e branding poderoso, focando na ideia de capturar e preservar momentos especiais. O slogan Kodak Moment se tornou uma expressão popular que simbolizava momentos dignos de serem lembrados. A marca era sinônimo de qualidade e acessibilidade, e a empresa investia pesadamente em publicidade para manter sua imagem. A Kodak também foi pioneira em campanhas de marketing emocional, conectando seus produtos aos momentos de felicidade das pessoas. Durante décadas, a Kodak patrocinou eventos esportivos e culturais, criando uma presença constante na vida cotidiana. No entanto, com o declínio da fotografia analógica, a empresa lutou para manter sua identidade em um mundo digital. Nos anos 2000, a Kodak tentou reposicionar sua marca, com um foco em fotografia digital, mas sem o mesmo sucesso de outrora. Em 2013, a Kodak adotou um novo logotipo e reformulou sua estratégia de marketing para se conectar com seus novos negócios, que incluem impressão digital e soluções para embalagem. Embora ainda reconhecida como marca icônica, a Kodak se tornou um exemplo de como a inovação e a adaptação são essenciais para a sobrevivência em um mercado de constante evolução. O declínio da Kodak é um estudo de caso clássico sobre como uma empresa líder de mercado pode enfrentar desafios devastadores ao não se adaptar às mudanças tecnológicas e comportamentais. Vamos explorar os fatores internos, maus investimentos e tentativa de mudança de mercado que a Kodak enfrentou. A Kodak enfrentou diversos problemas internos que contribuíram para o seu declínio. A empresa mantinha uma cultura aversão ao risco, onde a prioridade era proteger o negócio lucrativo de filmes fotográficos. Essa resistência a mudanças limitou a capacidade da Kodak de explorar novas tecnologias e adaptar-se rapidamente. A liderança da Kodak subestimou o potencial da fotografia digital e demorou a reconhecer a magnitude dessa mudança, mesmo quando seus próprios engenheiros desenvolveram a primeira câmera digital em 1975. A empresa considerou a invenção uma ameaça em vez de uma oportunidade. A Kodak era conhecida por sua estrutura hierárquica e burocrática, que dificultava a implementação de novas ideias e inovações. Isso impedia que a empresa reagisse rapidamente a mudanças no mercado, permitindo que concorrentes ganhassem terreno. A Kodak cometeu alguns erros estratégicos e investimentos que se mostraram ineficazes. Mesmo com o crescimento da fotografia digital, a Kodak continuou investindo pesadamente na produção de filmes e papéis fotográficos, subestimando a velocidade com que a tecnologia digital substituiria esses produtos. Nos anos 2000, a Kodak tentou se reposicionar como líder em impressão digital, investindo bilhões nesse segmento. No entanto, a demanda por impressão doméstica e empresarial não foi suficiente para compensar as percas em fotografia. A Kodak também investiu em aquisições que não trouxeram o retorno esperado, como a compra da Starling Drug em 1988, que não se alinhava com seu negócio principal e levou à venda da divisão anos depois. Esses investimentos revelaram uma falta de visão de longo prazo, já que a Kodak buscava diversificar sem ter uma estratégia coesa. Embora a Kodak tenha resistido em aceitar a fotografia digital inicialmente, houve tentativas de se adaptar ao mercado. Quando finalmente reconheceu as demandas por câmeras digitais, a Kodak lançou sua própria linha de câmeras digitais e rapidamente conquistou uma fatia significativa no mercado. No entanto, a margem de lucro dessas câmeras era baixa em comparação com os produtos tradicionais, e a empresa já estava atrasada em relação aos concorrentes mais consolidados. A Kodak tentou entrar no mercado de impressão digital para consumidores e empresas, mas enfrentou forte concorrência de empresas como HP e Canon. Além disso, o mercado de impressão estava diminuindo à medida que os consumidores afastavam de fotos impressas e adotavam compartilhamento digital. Após declarar falência em 2012, a Kodak passou por uma reestruturação e tentou se concentrar em produtos de alta tecnologia, como filmes para display de smartphone e embalagens. A empresa ainda continua operando nesse segmento, mas sem o mesmo impacto que teve na era analógica. Essas tentativas, embora direcionadas a mercado com potencial de crescimento, foram tardias
tecnologias e não conseguiram compensar a perca de relevância no mercado principal de fotografia. O declínio da Kodak reflete uma série de problemas internos, investimentos mal direcionados e uma resistência em adotar novas tecnologias a tempo. Apesar das tentativas de se adaptar ao mercado, a empresa ficou aquém ao prever e responder às tendências da digitalização e da internet. A Kodak continua a operar em diferentes setores, mas sua história é uma lembrança do custo da inércia e da importância de uma visão estratégica flexível em um mercado em constante evolução. A empresa foi responsável por tornar a fotografia acessível a milhões de pessoas ao redor do mundo. Antes da Kodak, a fotografia era complexa e cara, mas a empresa simplificou o processo, permitindo que qualquer pessoa pudesse registrar momentos importantes. O filme Kodachrome da Kodak revolucionou a fotografia colorida, oferecendo cores vibrantes e qualidades de imagem, o que tornou popular entre profissionais e amadores. Suas inovações em fotografias coloridas foram essenciais para a evolução da indústria. A expressão Kodak Moment se tornou sinônimo de momentos significativos que merecem ser registrados. A Kodak ajudou a criar uma cultura de documentação fotográfica que se perpetua até hoje, especialmente em tempos de redes sociais. A Kodak teve um papel essencial no desenvolvimento da indústria cinematográfica. O filme de 35mm da empresa se tornou o padrão para filmes de Hollywood e foi usado em algumas das obras mais icônicas do cinema. Apesar de seu declínio, o legado da Kodak permanece em várias áreas. Embora tenha sido tarde para capitalizar, a empresa Kodak foi a primeira a desenvolver a câmera digital. A empresa pavimentou e caminhou para a fotografia digital, que hoje é onipresente. A abordagem emocional da Kodak ao marketing criou uma conexão profunda com os consumidores, influenciando como empresas abordam o branding até hoje. A ideia de vender momentos em vez de produtos físicos é um conceito que muitas empresas modernas adotam. Ao longo dos anos, a Kodak registrou várias patentes e inovações tecnológicas que ainda são utilizadas, especialmente em áreas como impressão e tecnologias de display. A primeira câmera digital foi criada por um engenheiro da Kodak, chamado Steve Sanson, em 1975, que pesava cerca de 4 kg e utilizava uma fita cassete para armazenar imagens de 0,01 megapixel. Embora rudimentar, essa invenção previa a revolução digital que viria décadas depois, lançada em 1935. O Kodachrome foi um dos primeiros filmes coloridos amplamente aceitos e se tornou um ícone. Foi usado por fotógrafos como Steve McCurry, que utilizou para tirar a famosa foto da menina afegã, publicada na capa da revista National Geographic. A Kodak foi responsável por produzir filmes e câmeras usadas em missões espaciais da NASA, incluindo a primeira missão lunar. As imagens da superfície lunar capturadas por astronautas da Apollo foram possíveis graças à tecnologia da Kodak. Quando a produção de Kodachrome foi descontinuada em 2010, o fotógrafo Steve McCurry recebeu o último rolo de filme, que usou para capturar uma série de imagens simbólicas, registrando o fim de uma era na fotografia. Durante os anos 1970, a Kodak tentou competir com a Polaroid no mercado de fotografia instantânea. No entanto, após uma longa batalha judicial, a Kodak foi obrigada a sair do mercado de câmeras instantâneas e pagar uma indenização de 925 milhões à Polaroid. Após declarar falência, a Kodak decidiu mudar seu foco para impressão digital e produtos químicos. A empresa conseguiu se reerguer. Em 2013, voltou a operar com foco em tecnologias comerciais, mostrando uma capacidade de reinvenção. Recentemente, a Kodak voltou a produzir filmes fotográficos, respondendo ao aumento da demanda por fotografia analógica entre entusiastas e profissionais. A empresa lançou novamente filmes como Ektachrome, retomando seu compromisso com a fotografia tradicional. Em 2018, a Kodak tentou entrar no mercado de criptomoedas, lançando a Kodak Coin. Um token seria usado por fotógrafos para proteger e licenciar suas fotos. Embora a ideia tenha atraído atenção, o projeto não se concretizou como planejado e logo foi abandonado. Esses elementos juntos fazem da Kodak um exemplo fascinante de sucesso e desafio na era moderna. A empresa, que já foi símbolo de inovação, agora é uma lição sobre a importância de adaptação e visão a longo prazo em um mercado em constante transformação. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe também seu comentário com sugestões para o próximo vídeo. Sua participação é muito importante.